noite, se você estiver por aí. Hoje teremos mais um culto de leitura. O Salmo 133. Espero que você goste. Cântico de peregrinação de Davi. Inacreditável, não é? É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como um caríssimo óleo de unção, derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola de suas vestes sacerdotais. É como orvalho sobre o monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Vamos orar. Senhor, tem nos guardado muito dos os que são maus com a gente. Que o Senhor está sempre à ajuda de nós. Que o Senhor sempre está nos guardando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Espero que você esteja bem nessa história. Que Deus te abençoe sempre. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O que há de errado com o mundo? Com certeza nós vivemos num mundo que precisa ser transformado e nós precisamos ter esperança nisso. A série de mensagens O que há de errado com o mundo é a nossa série do mês de maio e nós vamos tratar sobre as faces do pecado e a esperança no Evangelho. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar na tua caminhada. Que Deus abençoe a tua vida.
Vamos fazer a leitura que está no texto bíblico de Tiago, capítulo 1, dos versículos 9 ao 15. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esta é a palavra de Deus. Um dos destaques do livro de Tiago é que ele nos mostra que os problemas são inevitáveis. Isso é dito quando ele fala sobre provações. Já no versículo 2, lá no início do capítulo, é dito que nós devemos nos alegrar em passar por diferentes provações, porque elas nos conduzem ao amadurecimento do caráter. Depois, no versículo 12, e que nós lemos, ele diz que quando nós passarmos pelos testes da provação, nós receberemos a coroa da vida. Só que no texto que nós lemos, desse movimento do texto, ele repentinamente muda, no versículo 13, ele muda o sujeito. Ele, em vez de falar de provação, ele fala de tentação. Então é dito que quando nós somos tentados, ninguém deveria dizer que Deus está nos tentando. Agora parece que nós não estamos falando mais sobre problemas, estamos falando mais de tentação. Não é muito fácil a gente perceber isso, mas o que acontece? A mesma palavra que é usada para provação aqui e que diz que é algo que Deus dá, é usada também para tentação. É usada nos versos 13. Por que os tradutores fizeram isso? Por que eles usaram duas palavras diferentes na nossa língua? A resposta é a seguinte, é que a mesma palavra ela pode ter nuances diferentes, pode ter perspectivas, aplicações diferentes. Então, no primeiro momento, quando ele fala sobre provação, essa palavra indica que é algo que Deus dá, é algo que Deus fornece, que Deus permite e que de alguma forma pode nos conduzir ou nos conduz à coroa da vida, nos conduz a um amadurecimento de caráter. Mas a partir do verso 13, essa palavra ela dá uma outra conotação. Ela diz que existe algo também dentro da mesma perspectiva, dentro da mesma situação, que pode nos levar ao pecado e à morte. Isso é a tentação. Ele diz então, portanto, que a tentação ela é algo que vem de dentro, é algo que é promovido por uma natureza corrompida, enquanto que a tentação ela vem de Deus. Agora, é importante nós percebermos esse texto de Tiago porque ele está nos ensinando algumas coisas muito interessantes. Então ele não está ensinando apenas a diferença entre provação e tentação. Na verdade, ele está nos ensinando como o pecado funciona na nossa vida. Esse é o que está muito claro aqui nessa passagem que nós vemos. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse mês de maio, nesta série, o que está errado
com o mundo, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre as faces do pecado e a esperança no Evangelho. Então, nós já falamos a primeira vez, nós falamos sobre o poder do pecado que escraviza, o pecado como um poder que escraviza. Na segunda mensagem nós falamos do pecado como uma atração que nos torna idólatras. E agora, nesse momento, eu gostaria de conversar com você sobre a tentação, a relação da tentação com o pecado. E perceber realmente como funciona o pecado na nossa vida. A primeira coisa, então, que o texto em Tiago nos ensina é que toda provação é uma tentação. Vamos observar os versos 9, 10 e 11. Diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. O 11 segue nessa mesma linha. Aqui nós vemos o seguinte, gente, que toda mudança é um teste. Se você cair na pobreza, é um teste. Se você cair na riqueza e no sucesso, também é um teste. Então, isso que significa o seguinte, gente, eu já tenho dito sobre isso em outras mensagens, mas toda adversidade e toda prosperidade ou toda dificuldade ou todo sucesso pode fazer de você mais sábio ou mais tolo. É isso que o texto está dizendo. Por isso que é um teste. Ele pode te fazer uma coisa ou outra. Então, é uma oportunidade de você receber um grande crescimento espiritual e ser levado para o que o versículo 12 diz, que é para a coroa da vida. Ou você, por um outro lado, pode dar lugar à tentação e dar luz ao pecado e à morte. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é um perigo. Por isso que uma aprovação é também uma tentação. Por exemplo, vamos aprofundar um pouco mais isso. Vamos ver o versículo 10 e 11. O que acontece se você começa a obter riqueza? É o que ele está falando aqui. Se o rico deve se orgulhar caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. O que acontece se você obter a riqueza? Gente, você pode se tornar mais humilde. Então você pode dizer assim: como que você vai se tornar mais humilde? Dizendo assim: Senhor, por que eu? Por que afinal eu? Eu sei que existem pessoas mais brilhantes do que eu sei de pessoas talentosas, eu sei de pessoas que trabalharam duro, não tiveram a mesma sorte do que eu, e eu acabei tendo sucesso. Por que eu? Gente, pensa, isso aí não é uma falsa humildade, é um treino. É uma maneira de você olhar para a mesma situação. Então você, em vez de você colocar glória sobre você, você começa a se autoanalisar dentro de uma perspectiva da humildade. A consequência, o que é consequência? Qual é a consequência desse ato? Você se torna mais generoso. Você começa a se dar conta que você não é o único que é bom e que tem recursos, e que mesmo as pessoas que ganham muito menos que você compartilham os dízimos e ofertas, mesmo diante de dificuldades, mesmo quando é cortado o salário, como tem acontecido nesses últimos tempos. Nós percebemos que tem pessoas que mesmo com essa limitação ainda continuam sendo generosos, ainda continuam compartilhando a sua vida, compartilhando aquilo que recebem com outras pessoas e sendo solícito para a obra de Deus. Qual é o problema, gente? Quando você se concentra em si mesmo, você se compara sempre com o pior. Você vai se comparar e não com o melhor. Você vai se comparar com aquele que é sovino. Falar, mas ele não está dando, então por que eu vou dar? Eu não vou contribuir, eu não vou ajudar. Você começa a pensar em você mesmo. Então você percebe que a riqueza, ela pode te tornar melhor ou pior. Ela pode te tornar mais generoso, mais humilde, mas pode te tornar também mais arrogante. Você pode começar a dizer, olha, o que eu tenho é porque eu fui mais esperto, é porque eu trabalhei mais duro,
E com certeza, a consequência disso é que você vai ser menos generoso, né? Estatísticas nos mostram que as pessoas que ganham até 10 mil reais, que é um salário relativamente bom, bem bom, eles compartilham até 4% da sua renda, enquanto aqueles que ganham 50 mil reais, que é um salário muito bom, eles não dão 1% da sua renda. É interessante perceber isso aí. O que acontece, gente? Parece que a tentação dos ricos é pensar que quanto mais se tem, mais luxos são necessários. E quanto mais a gente tem uma postura de generosidade, mais a gente consegue perceber que nós podemos viver confortavelmente mesmo sendo generosos. Você percebe que nós podemos aprender e reagir às circunstâncias de diferentes maneiras. Você pode começar a se abrir para o reino de Deus, ou você pode se fechar para o teu reino. A Bíblia fala que quando você se fecha para o teu reino, te leva ao pecado e à morte. Então, as mesmas situações são provações, são testes ou tentações. A mesma situação pode te levar a ser mais sábio ou mais tolo. O fato é o seguinte, gente, a situação que está diante de você, seja a riqueza, ou seja a adversidade, seja a dificuldade, ela vai mudar com certeza a tua vida. Ela vai mudar para melhor ou para pior, mas com certeza você jamais será o mesmo. É isso que esse texto está nos ensinando. Os problemas são inevitáveis. Agora, como você vai reagir a ele é que vai determinar se você vai ouvir a tentação ou se você vai ouvir a voz de Deus te guiando em direção à coroa da vida. Agora vamos para a segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto. Eu falei que toda provação é também uma tentação. Mas também, agora eu gostaria de refletir sobre o porquê que toda provação é uma tentação. Vamos aí entrar daí no verso 13 e 14, quando diz que quando alguém for tentado, jamais diga eu sou tentado por Deus, porque ele não tenta ninguém. Mas todo mundo é tentado pelo seu próprio desejo, o seu próprio mau desejo, o qual leva ao pecado e à morte. Gente, o que está sendo dito aqui? Preste atenção que talvez você não queira ouvir isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo o seguinte, gente, existe somente uma coisa que te faz pecar. Sabe o que é? O que te faz pecar é o fato de você querer pecar. Eu quero dizer o seguinte, ninguém faz você pecar e nenhuma condição externa, nenhuma condição faz você pecar. Você apenas faz isso porque você deseja fazer. É isso que o texto está dizendo. Gente, essa percepção é muito importante nos dias de hoje, porque geralmente nós fazemos confusão entre a causa do pecado e a ocasião. A ocasião, ela são circunstâncias internas, é quando você joga a responsabilidade daquilo que você faz em cima de outras coisas, em cima dos teus pais, em cima de uma proposta, em cima de algo belo que você deseja. Isto é a ocasião. E a causa é algo mais profundo. E é isso que o texto está dizendo, que a causa é algo que está no teu coração, que é algo que você deseja. Então não adianta vir com aquele dito popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Não é bem isso que a Bíblia está nos ensinando, não é isso que Tiago nos mostra. Eu vou dar só um exemplo bem prático, assim. Por exemplo, numa aula de matemática, um professor te dá um teste para um aluno. Qual o propósito do teste? O teste é para saber o que você sabe, para saber se você é apto a desenvolver aquele tipo de conhecimento. Só que acontece, se o aluno vai mal no teste, ele não pode dizer que o teste foi a causa dele mal.
Não foi o teste o culpado dele ser reprovado, por exemplo. O teste só foi a ocasião. O que fez ele realmente ser reprovado ou ir mal no teste foi o fato dele não ter estudado, foi o fato dele não ter compreendido a matéria, foi o fato dele não ter adquirido aquele conhecimento. Então a gente não pode confundir a ocasião com a causa. Isso é muito importante, gente, porque o que acontece? O estudante podia bem dizer, como a gente faz. A gente poderia simplesmente dizer o seguinte: olha, se a professora não tivesse dado o teste, eu não teria ido mal. Se eu não tivesse sido exposto a essa tentação, eu não cairia. Gente, isso é autojustificação. O que o texto está dizendo para nós é que se você fez aquilo, é porque você queria, porque algo está no teu coração. Ele está dizendo que existe algo dentro de você que é o responsável pelas coisas acontecerem. Muitos culpam hoje os pais, muitos culpam o sistema, muitos culpam talvez a injustiça do mundo por aquilo que eles fazem. Mas a Bíblia está dizendo que não é esse o nosso caminho. É interessante notar o seguinte: algumas pesquisas também, estou falando em pesquisas hoje, eles falam o seguinte, que as pessoas que agridem os filhos hoje, ou que abusam, ou que trazem violência para os filhos, elas estão diretamente ligadas com abusos ou sofrimentos ou violência que eles sofreram na infância. Isso significa o quê? Que o fato de você ter sido agredido, ter sido violentado por alguma maneira na infância, ele tem relação com o que você faz hoje. Mas isso, gente, eu quero dizer para você, isso é ocasião, não é a causa. Você ainda é o responsável. Você ainda pode parar com isso. Embora algo tenha sido gravado no teu coração, você tem que trabalhar aquilo que está no teu coração. E não adianta culpar as circunstâncias externas. Para finalizar esse ponto, eu quero dizer o seguinte: Jonathan Edwards, no seu livro A Liberdade do Desejo, ele é um pregador inglês antigo, ele disse o seguinte, que você apenas e sempre faz o que você mais deseja fazer. Isso quer dizer que você nunca pode fazer qualquer coisa e jogar a culpa na outra pessoa. Por exemplo, você vai dizer assim: poxa, o meu chefe me falou que eu tinha que mentir ou eu seria despedido. Mas eu não queria mentir. Então, mas eu tive que mentir, porque senão eu ia ser despedido. O que o Jonathan Edwards, que está bem em harmonia com o que o texto de Tiago está dizendo, ele nos ensina, ele nos fala. Ele diz o seguinte: olha, gente, por que você mentiu? É porque, na verdade, você queria muito mais o teu emprego do que dizer a verdade. Esse é o fato. Você fez aquilo que você mais queria. Para você, o teu emprego era mais importante. Você quis o emprego mais do que dizer a verdade. É isso é o caminho. Eu acho que é mais fácil para você lidar com toda essa situação, você olhar para você mesmo e dizer isso aqui, ó, e dizer o seguinte: olha, gente, eu pequei. E não jogar a responsabilidade no outro. Você tem que dizer assim: ó, eu quis fazer isso e eu fiz. Você sempre faz o que você quer fazer mais. Perceba, gente, isso é uma libertação. Você pode ser responsável, você pode assumir o fardo da responsabilidade de tomar as decisões, de ter tomado essa decisão. Porque a Bíblia, ela não diz que isso não é ser humano. Muito pelo contrário, ela está dizendo que nós estamos submetidos a uma natureza corrompida. A nossa queda nos rompeu do relacionamento com Deus.
Então, ser humano hoje significa ser alguém que passa por tentações e passa por situações que não conseguem controlar. Percebam que é por isso que você precisa de um Salvador. Quando você toma essa consciência, você se liberta do projeto de autossalvação. E você pode, em consonância com o Evangelho, dizer o seguinte: você pode dizer assim, eu sou mais pecador do que eu penso, só que eu sou mais amado do que imagino. Esse é o Evangelho. Então, quando você começa a enxergar que isso faz parte de você e que o pecado, as ações pecaminosas são frutos de um desejo do teu coração, em vez de você ter isso como um peso e te afastar de Deus, ele na verdade vai te aproximar de Deus, porque ele vai dizer: olha, eu preciso do Salvador. Ele deu a vida por mim, para que isso fosse transformado. Vamos entrar mais um pouco nessa questão do pecado e voltar a essa fala do Evangelho. Então, nós falamos aqui que, primeiro de tudo, toda provação é uma tentação. Nós falamos que em toda situação você pode ser melhor ou pior, depende que voz você ouve, se é de Deus ou do pecado que está dentro de você. Nós falamos que toda provação é uma tentação. E também falamos que essa tentação ela acontece por causa dos nossos maus desejos, por algo que está dentro de nós. É nós que tomamos a decisão. Agora eu queria levar você a refletir sobre mais um ponto. Como a tentação leva ao pecado? Como é que isso funciona? E aqui Tiago usa a metáfora sexual para descrever como o pecado segue o caminho do seu coração. Observe no verso 12. Diz ali que todo mundo é tentado por seu próprio mau desejo, pelo qual é carregado e seduzido. Aqui, gente, aqui é uma palavra importante. Ele está dizendo que aqui, essa palavra, ele está dizendo que você é sexualmente seduzido. Então, olha só, presta atenção no caminho. Então, depois de você ter sido seduzido pelo mau desejo, existe uma concepção, você engravida. Então, aquele mau desejo, ele concebe algo, ele engravida, e existe o nascimento, é o que diz lá o verso 15. Então, esse desejo, tendo concebido ou engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, dá à luz ou gera a morte. Perceba que depois do nascimento do pecado, esse pecado cresce e ele também se desenvolve e também concebe, ele se torna uma boa mãe e ele gera filhos, e esse filho é a morte. É isso que o texto está dizendo. Então, se você der lugar à tentação, ele vai gerar o pecado e este, por sua vez, vai gerar a morte. Sabe o que é interessante aqui? É a palavra grega para esse mau desejo. Alguns textos falam em cobiça. Outros textos, ainda mais antigos, que talvez esteja mais próxima da palavra grega, falam em luxúria. E é a palavra que se chama epitomia, que realmente significa isso, lascívia. Significa um desejo intenso, um desejo descontrolado. Ele tem a ver realmente com essa pulsão sexual. É como um epicentro. É isso que o texto está dizendo, que você é tentado por algo muito forte que está dentro de você. Então, o que o texto está dizendo aqui, gente? Ele não está dizendo que nós somos atraídos apenas, né? Que a tentação não é apenas algo que nos atrai, que é ruim. Ele diz assim, nós não somos atraídos por coisas ruins, nós somos atraídos por coisas muito ruins.
Olha que interessante. Então a essência do pecado não é querer coisas ruins, é querer coisas muito ruins. E aí que ele traz de volta uma poderosa imagem do Antigo Testamento, que nós já temos falado aqui em outras mensagens. O pecado não é apenas quebrar regras, o pecado é um adultério espiritual. No Antigo Testamento, Deus se caracteriza como marido e o seu povo como esposa. Então ele nunca vê alguém simplesmente como alguém que quebra regras. Ele não vê alguém como num jogo de futebol, alguém que fez uma falta, e daí ele vai lá e dá um cartão vermelho para você. Ele não é um juiz de futebol. Deus, ele se coloca, na verdade, como um marido, como um verdadeiro amante, como alguém que ama. E que quando você peca, e a razão pela qual as pessoas pecam, é que elas realmente foram seduzidas para os braços de amantes, de outras coisas. Elas quiseram o amor de outras coisas ao invés do seu amor. Isso quer dizer o que de maneira prática, gente? Isso quer dizer que está ok querer uma boa carreira, mas quando a carreira, quando o sucesso, quando o teu trabalho, quando a mesma coisa acontece quando o teu amor, quer dizer, quando alguém que você ama, quando uma pessoa, ela se torna a razão de você se sentir bem, quando ela que dá o sentido da tua vida, a razão de você se sentir feliz, tá? Ou na tua profissão, ou em uma pessoa que você quer amar, ou mesmo no dinheiro, quando isso é a razão da tua Bíblia, da tua vida, a Bíblia diz que isso é um adultério espiritual. É isso que o texto está dizendo. A mesma coisa acontece com várias situações da nossa vida. Elas se tornam ídolos. A tentação, ela opera nessa dimensão de que você é seduzido, você é arrastado, e você começa a gerar com os teus amantes, você começa a gerar, em vez de vida, você começa a gerar pecado e morte. Então você pode dizer assim, numa relação superficial com Deus, você pode dizer assim, olha, Jesus é um cara legal, ele é um cara bom, eu gosto dele, eu até oro a ele, eu até faço alguns exercícios espirituais. Quando eu falo em Jesus, a minha vida se acalma. Quando eu uso o nome de Jesus, alguma coisa acontece na minha vida. Mas, gente, se tem outra coisa que determina a tua vida, se tem outra coisa que se tira de você, você simplesmente se abala, você diz que a minha vida acabou, então, na verdade, Jesus não é o centro da tua vida. Ele é um cara legal, mas ele está na periferia, ele não está no centro. Se alguma coisa que é tirado de você te destrói, então Jesus não é o teu verdadeiro amante. Jesus não é o teu amor legítimo. Você está nos braços de outro alguém. Você está cometendo um adultério espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo, que já foi falado no Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, que a tentação é essa atração por falsos deuses, que são, na verdade, amantes. Que no fim de tudo, elas não são legítimos porque eles não te amam. Eles te usam, eles te escravizam, eles te obrigam a ser controlados por eles. Eu gostaria então de concluir pensando exatamente como nós podemos escapar da tentação, pensando como que nós podemos fugir dessa força tão grande que está dentro de nós. A resposta é muito simples, gente. A resposta é: você precisa converter-se, você precisa mudar a rota, mudar a direção. O que acontece, gente, quando a gente estabelece que o pecado simplesmente é quebrar regras, a tua tendência é simplesmente você negar o que está acontecendo.
é você dizer não, é você achar que com essa negação você vai conseguir vencer aquilo que é extremamente poderoso. É o que a literatura antiga, né, clássica, ela ilustra quando fala de Ulisses, que para fugir, para resistir ao canto das sereias, ele se amarrou num poste. Eu acho que nós muitas vezes tentamos fazer isso, a gente se amarra num poste para não ouvir o encanto da tentação. Mas, gente, isso é totalmente paliativo, isso não dá certo. Uma hora você tem que tirar as amarras e sair do poste. E quando você sair do poste, você vai ouvir o canto da sereia e você vai cair nos braços dela e vai morrer. Gente, a única maneira de você quebrar o canto da sereia, ou um encanto da sereia, ou um encanto do pecado e da tentação, é você realmente ter uma outra paixão. Você tem que colocar algo mais bonito diante de você. Você tem que se agradar de algo que seja mais poderoso do que aquilo que está diante de você. Você tem que se apaixonar por algo que é muito mais belo do que aquilo que está diante de você. É isso que o texto está nos dizendo. A maneira de você sair dessa situação é você ir em direção a Jesus. Então a resposta para a tentação, gente, é a paixão espiritual e não apenas a negação. Não adianta a disciplina, não adianta dizer não. Portanto, para você tirar o laço da tentação, você tem que trazer Jesus do reino do conceito, tirar Jesus da mente e trazer ele para o reino da paixão, para o coração, onde ele absorve toda a tua vida, onde tudo é parte dele. Perceba, gente, o que Jesus está dizendo para mim e para você nesse momento é dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo para mim e para você: me receba como o único e legítimo amante da sua vida. Gente, o chamado de Deus aqui é realmente para conversão. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. O que acontece, gente, que parece que na prática da nossa vida, Jesus não é o centro, Jesus está na periferia. Nós não conseguimos entrar na narrativa maior do Evangelho e na narrativa maior da Bíblia. Nós não, na prática, a ideia é que Deus criou todas as coisas e que o ser humano rompeu esse relacionamento por causa do pecado, por causa da queda, e como um plano para nos livrar de todo esse mal, houve Jesus. E Jesus apareceu e com amor intenso e profundo, ele se deu por nós. Gente, essa realidade parece que não faz parte da nossa vida de maneira prática. A Bíblia está dizendo para mim e para você: gente, receba a Cristo como teu Senhor e Salvador. Queira ser guiado por Ele, por esse caminho. Queira ser transformado naquilo que Ele projetou para você. Você não pode desenvolver um projeto de autossalvação. Você necessita ter uma experiência profunda com Deus que não seja simplesmente religiosa ou que não seja superficial. Você tem que ter prazer em Deus. Assim, aqueles que são os teus amantes, eles não vão ter mais sentido para você. Você só troca um amor por outro amor. Você só troca uma paixão por outra paixão. O caminho para você se afastar da tentação
não é a negação dela, não é simplesmente você viver numa vida de regras, é você realmente experimentar uma vida com aquele que deu a sua vida por você. Gente, não tem outro caminho. Eu quero encerrar só contando uma experiência de um amigo meu, algo que eu já falei também em outras oportunidades, que diante de algumas testes e provações, ele diz que ele usa o fator Colossenses 3. Que fator é esse? Tem uma passagem lá que diz assim, que agora que vocês foram ressuscitados por Cristo, pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, não nas coisas corruptivas. Concentrem-se em Jesus. Esse exemplo, ele diz que ele usava o fator Colossenses 3 na vida dele. Então ele contou uma situação onde estava tratando um problema dele, que era a necessidade que ele tinha de ser aceito por muitas mulheres. Então ele tinha muitos relacionamentos. E ele buscou ajuda pastoral, assim como buscou também ajuda de um terapeuta. E daí o terapeuta disse para ele o seguinte: olha, gente, para você se livrar dessa compulsão que você tem por mulheres, você deve se dedicar mais à tua carreira, busca, faz uma faculdade, se envolve na tua carreira que você vai diminuir a tua pulsão, esse teu desejo intenso por mulher. E você vai esquecer aos poucos as mulheres. Mas ele disse que ele se recusou a seguir esse conselho, porque ele disse, gente, ele falou assim, pastor, eu não posso trocar um ídolo por outro. Antes, se eu não sentisse o amor de uma mulher, não seria nada. Agora, se eu não tiver sucesso, eu não vou ser nada. Também, daí eu perguntei para ele, mas então como que você lidou com essa situação? Ele diz assim, eu usei o fator Colossenses 3. Eu olho para uma mulher e digo assim, você é legal, você é bonita, você me atrai, só que você não é a minha vida. Cristo é a minha vida. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eu vou olhar para Ele. Eu vou colocar minha mente nas coisas que são do alto. A minha vida ela está escondida com Cristo. Ela está escondida em Jesus. Então, as coisas que estão à minha volta são boas. Elas são bonitas. Elas são agradáveis. E muitas podem ser usadas, mas o meu amor mesmo está em Jesus. Isso sim é o que dá sentido para a minha vida. Então, gente, encerrando, o que você tem que fazer é derreter o seu coração para moldar ele em direção a Jesus. Você não pode torcer o teu coração e obrigar ele a fazer uma coisa, porque senão você quebra. Se apaixone por Jesus. Faça ele o caminho da tua vida. Com certeza a coroa da vida estará à tua disposição. Vamos orar? Pai de amor, eu peço em nome de Jesus que tu estejas tocando no nosso coração, esteja dirigindo a nossa vida para um novo e vivo caminho. Sabemos, Senhor, que o pecado ele tem sido tão forte na nossa vida, mas nós sabemos que em Ti nós conseguimos superá-lo. Nós sabemos que em Ti Ele não irá nos dominar. Graças a Deus, porque apesar de eu não fazer o bem que eu quero fazer, nós somos libertados por Cristo Jesus, que não vem e nos condena de maneira taxativa, mas em vez disso Ele nos ama, nos traz para uma redenção, numa jornada de discipulado. Obrigado, Deus, por tudo que Tu faz conosco hoje e sempre. Amém. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de
Oração. O que é oração? Como nós devemos orar? Quando nós devemos orar? E como fazer isso? Em várias passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós encontramos essa palavra e essa prática sendo realizada. Jesus, em especial, lá em Mateus 6, até mesmo de forma bem didática, como um professor que ele era, ele nos ensina, nos dá o passo a passo de como fazer a nossa oração. Em primeiro lugar, ele nos ensina que nós devemos buscar um lugar tranquilo. Ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali orar em secreto ao nosso Deus. Isso ele quer dizer que o momento de oração é um momento especial, onde nós devemos nos desligar do mundo, nos desligar daquilo que nos prende no dia a dia, pois é um momento especial de falar com o nosso Deus. E logo na sequência, ele dá um exemplo que é a oração, o Pai Nosso, que ele nos ensinou. E o que isso significa para nós? O ato de orar é o ato de comunicar com o Pai. É o momento em que nós temos para expor ao Deus as nossas necessidades, o nosso anseio, as nossas alegrias, agradecer a Ele por tudo que tem feito nas nossas vidas e também é um momento para engrandecermos o nome dEle, para engrandecermos o nome do nosso Deus. E o ato de orar no nosso dia a dia, ele deve ser uma rotina. Jesus, que tinha livre acesso ao Pai, ele orava constantemente. Quando a gente observa que ali nos momentos que antecederam a sua prisão, ele estava orando ao Pai e com intimidade. Ele expôs ali que ele estava com medo, pediu que se fosse possível que o Pai passasse aquele cálice dele, porque ele tinha intimidade nessa oração com Deus. E isso nós devemos buscar dia a dia, em especial nos momentos de crise, como essa que nós estamos passando, tirarmos um momento para falarmos com o Pai, para expor tudo aquilo que está no nosso coração. Isso é muito salutar para que a gente tenha essa intimidade e nós cresçamos em proximidade com o nosso Deus. Então, a importância da oração na vida do cristão, ela equivale ao ar que nós respiramos. Ela equivale à água que nós bebemos. Nós não vivemos sem isso. E sem orar, sem falar com o Pai, nós não podemos ter intimidade e conhecimento com o Pai. Então, essa é a importância da oração. É o momento em que nós temos esse contato direto com Deus, essa intimidade com o nosso Pai, que nós podemos chamar até de nosso Paizinho. A oração é isso. Boa noite, a gente hoje vai fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.